Você já reparou como é difícil ouvir o próprio pensamento hoje? O mundo não para de falar. São vozes, telas, notificações, opiniões. Todo mundo quer te dizer o que pensar, o que sentir, o que fazer. Vivemos imersos em ruído. E o pior ruído não é o som, é a distração. É a mente gritando o tempo todo, pulando de um pensamento a outro, sem nunca encontrar repouso. Mas o estoico aprendeu o segredo mais poderoso da sabedoria humana. O silêncio não é ausência de som, é presença total. Marco Aurélio escreveu: o homem que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Episódio 8. O silêncio do sábio. Como encontrar paz. No barulho do mundo, essa harmonia começa no silêncio. Porque o silêncio é o território onde a verdade se revela. A mente ansiosa fala demais, reage demais, se defende demais. Ela tenta explicar tudo, inclusive o que não precisa de explicação. Mas o sábio aprendeu: o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Sêneca dizia: fala somente quando as palavras forem melhores que o silêncio. Mas o mundo moderno fala sem pensar. Reage antes de refletir. E quem fala o tempo todo perde o poder de observar. O silêncio não é covardia, é domínio. É o controle supremo de quem não precisa provar nada. Porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Epicteto dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Mas hoje ouvimos pouco e reagimos rápido. E a pressa é inimiga da sabedoria. O sábio escuta o mundo sem se confundir com ele. Ele ouve a raiva sem absorvê-la. Ouve a dor sem se perder nela. Ouve o caos e escolhe a paz. Porque o silêncio não é um refúgio de fuga, é uma fortaleza de consciência. Você quer saber o que é paz? Paz não é quando tudo está calmo. Paz é quando você está calmo, mesmo quando nada está. A mente silenciosa não é vazia, ela é cheia de clareza. É no silêncio que você escuta as respostas que o barulho esconde. E o mais curioso é que o silêncio não está longe. Ele está aqui, agora, entre um pensamento e outro. No intervalo da respiração. No momento em que você decide não reagir, o sábio pratica o silêncio em 3 níveis: no pensamento, na fala e na ação. Silêncio mental. Não brigar com cada pensamento que surge. Silêncio verbal. Não desperdiçar energia explicando o que o tempo vai provar. Silêncio comportamental. Não reagir ao caos, apenas observar. Esses 3 silêncios criam uma fortaleza invisível, um espaço interno onde nada penetra. Marco Aurélio escreveu: a calma é invencível quando nasce da compreensão de que o universo é o que é. E é isso que o silêncio te ensina: aceitação. Não a aceitação passiva, mas a compreensão profunda de que você não precisa controlar tudo para viver em paz. O silêncio é a arte de confiar. É olhar para o caos e dizer: eu não entendo tudo, mas eu aceito. A mente barulhenta quer respostas. Quer saber por quê? E quando? Como? Mas o silêncio não precisa entender para seguir. Ele apenas caminha. Com fé, com serenidade, com domínio. A mente ansiosa busca explicações. A mente silenciosa busca significado. E o significado não se explica, se sente. Sêneca dizia: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. E o silêncio é isso, viver bem. Porque quando a mente se aquieta, você começa a enxergar o presente como ele é, não como gostaria que fosse. A pressa é barulho, a calma é sabedoria. Enquanto o mundo corre, o sábio caminha. Enquanto o mundo grita, o sábio respira. Enquanto o mundo exige respostas, o sábio escuta. Você quer saber o segredo da paz? Não responder tudo. Nem toda pergunta merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda crítica merece energia. O silêncio é o filtro da sabedoria. Ele separa o que importa do que é ruído. E quem aprende a usar esse filtro descobre que a maior parte do que o mundo grita é irrelevante. Imagine agora o mar. Na superfície, ondas violentas, espuma, movimento. Mas no fundo, silêncio.
serenidade total. O sábio vive lá, no fundo, a superfície é o mundo. O fundo é a consciência. E é lá, na profundidade, que nasce a verdadeira paz. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. E o silêncio corta essa ilusão. Porque quando você se cala, o mundo se reorganiza. O caos é um espelho e o silêncio é a limpeza. O sábio não precisa vencer discussões. Ele apenas não participa delas. Porque entende que o tempo é o maior argumento. Sabe o que destrói a paz? A necessidade de estar certo. A vontade de provar. O desejo de ser entendido. Mas o sábio aprendeu a beleza de não precisar. Não precisar da aprovação. Não precisar da última palavra. Não precisar vencer todo o debate. O silêncio é o grito mais poderoso, porque é o único que o mundo não consegue rebater. Marco Aurélio escreveu: se te perturbam as ações dos outros, lembra-te, eles agem assim porque acreditam que é o certo. O sábio compreende isso e silencia. Não porque concorda, mas porque entende que discutir com o inconsciente é perder energia. O silêncio é economia de força. E toda a energia poupada em discussão inútil se transforma em foco, clareza e crescimento. A mente barulhenta quer falar o tempo todo, mas cada palavra é um gasto de energia vital. E quando você desperdiça essa energia em defesa, ego ou vaidade, você fica fraco. O silêncio é a recarga. É a tomada espiritual da alma. Você não precisa sempre responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais eloquente, porque ele comunica força. E força não precisa se explicar, pense nisso. Quem fala o tempo todo não ouve nada. Quem precisa provar o tempo todo não acredita em si mesmo. Quem não aguenta o silêncio teme o que vai ouvir da própria consciência, mas o sábio não teme o próprio eco. Ele ouve o que dói, o que incomoda, o que ainda precisa mudar. Porque ele sabe, no silêncio mora a verdade que a mente com medo tenta calar. O silêncio é desconfortável no início, porque ele te coloca frente a frente com você mesmo, sem máscaras, sem distrações, sem desculpas. Mas é nesse confronto que nasce o autodomínio. Epicteto dizia: o homem não deve temer a solidão, mas o que ele se torna quando foge dela. E a solidão é a irmã do silêncio. Quem aprende a conviver com ambas, descobre que nunca esteve sozinho, apenas distraído. O sábio não busca paz fora, porque sabe que o mundo é ruído. Ele constrói paz dentro. Ele carrega essa calma aonde for. Ele pode estar no meio do trânsito, no meio do conflito, no meio da multidão. E ainda assim, permanecer em silêncio por dentro. Essa é a verdadeira liberdade. Sêneca escreveu: a tranquilidade vem quando não se busca fora o que se pode encontrar dentro. E o silêncio é a ponte para dentro. Não há sabedoria sem introspecção. Não há introspecção sem silêncio. Você quer conhecer a si mesmo? Desligue tudo. Sente-se em silêncio. Observe o que surge. Não julgue, não fuja. Apenas observe. O silêncio é o espelho mais honesto que existe. E quem o encara de verdade nunca mais é o mesmo. O sábio não tem medo do barulho do mundo, porque já enfrentou o barulho da própria mente. E uma vez que você vence o caos interno, nenhum ruído externo te desestabiliza. O barulho do mundo é apenas o reflexo das mentes que ainda não aprenderam a ouvir. E você não precisa se unir a esse coro. Você pode ser a pausa entre as palavras, a calma entre os gritos, a respiração entre as reações. Tarefa estoica. Hoje, pratique o silêncio. Desligue as notificações. Evite discussões. Sente-se por 10 minutos sem música, sem fala, sem pressa. Apenas observe. Respire e repita mentalmente: o silêncio é minha força. Faça isso todos os dias. E verá que a paz não se encontra, se constrói. Você não controla o barulho do mundo, mas pode controlar o volume interno. E quando esse volume abaixa, a vida muda de cor. As respostas aparecem. A clareza vem. O sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe calar quando o mundo grita. Se essa mensagem te trouxe calma,
Inscreva-se agora e receba sua dose diária de conhecimento estoico. Um vídeo por dia, uma pausa no caos, porque o mundo vai continuar gritando. Mas o sábio permanece em silêncio.